Olá pessoal, tudo bem? Iremos estudar modificações na atmosfera, leitura do livro didático, página 215 a página 219. A atmosfera, né? Então, ao longo dos anos, né, da formação da Terra, bilhões e bilhões de anos, a atmosfera sempre modificou-se, né? No início, então, dos primórdios da Terra, era uma forma, essa atmosfera não continha outros gases, e hoje ela está bem diferente, então, da época, né, que iniciou a Terra, tá? A composição da atmosfera, então, pode ser afetado, né, por fenômenos naturais e também, infelizmente, né, pela ação humana. Efeito estufa, né? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, é essencial para a manutenção da Terra, tá? Então, como que ocorre? Então, os raios solares são emitidos, né? Chegam até a Terra, encontram uma barreira, que é a atmosfera, e também alguns gases, principalmente o gás carbônico, ele faz essa barreira, né? De que uma porcentagem desses raios solares serão absorvidos e outros serão refletidos, ou seja, não irão entrar no planeta Terra, tá? Esses que serão absorvidos, eles vão manter a temperatura terrestre. Isso é essencial, tanto durante o dia, para que o período do dia não seja tão quente, e no período da noite as temperaturas não caem drasticamente. Então, o efeito estufa natural é essencial, então, para a manutenção da temperatura do globo terrestre. Aquecimento global, então, significa que há um aumento dessa temperatura gradualmente, né? Então está aumentando essa temperatura ao longo dos anos, e isso está intensificando o efeito estufa. O efeito estufa, né? É um fenômeno natural, é essencial, mas ele está se intensificando, ou seja, saindo dos padrões considerados normais, tá? Isso está acontecendo, infelizmente, pela atividade humana, principalmente pela atividade humana, tá? Esses raios que são absorvidos, né, para o nosso planeta, para o planeta Terra, então eles são absorvidos, então eles teriam que ter a manutenção do calor, mas muitos também voltam, né, para o universo. O que acontece? Quando eles encontram uma barreira de alguns gases, formando essa barreira, então eles não conseguem retornar para o universo, eles ficam todos retidos aqui. Então, eles ficam fazendo esse movimento de vai e vem dentro do nosso planeta, e com isso aumenta a temperatura. Quais são, então, as atividades que podem influenciar nesse aumento? Desmatamentos e queimadas, liberações de CFCs, queimada do combustível fóssil, né? Ou o derivado do petróleo, o etanol, a das indústrias, né? Então, infelizmente, são atividades humanas que estão intensificando, então, esse aquecimento global. Nesse slide temos algumas projeções, né? Alguns estudos ali indicando que, se nós não mudarmos agora, em 2020, então qual será a projeção a partir de 2090? Esse primeiro desenho, então, representa, né, do ano de 2020 a 2029. Essas colorações nas fotos é indicativo da temperatura. Então, quanto mais vermelho, se aproximando do roxo, mais quente é a temperatura. Essa coloração entre amarelo e laranjado, ele está indicando uma temperatura aproximadamente de 15 graus a 20 graus ali, tá? No máximo 25, 30 graus, né? Então, isso é indicativo que hoje nós sabemos também que é a temperatura média, né? Então, nós sabemos que existe alguns dias que essa temperatura chega a 35, 40 graus, mas a média anual, então, é em torno de 30 graus, 25, 30 graus ali. E se nós mudarmos essas atitudes, hoje, em 2090, terá esse reflexo dessas mudanças. Aqui, então, é indicativo de que a temperatura vai subir um pouco, né? Mas não drasticamente.
vai subir em torno ali de uns 35 e algumas regiões ali chegando a 45 graus. Então, ainda está mais ameno do que os outros que veremos agora. Mudamos algumas atitudes, mas ainda não será o suficiente, né? Então, chegaremos aí a alguns locais com a temperatura mantendo-se em 35 graus, se aproximando ali dos 50 e algumas regiões ali 65 graus, tá? E não vamos mudar nenhuma atitude, não mudaremos nada, né? Manteremos as atividades normais, sem nenhuma alteração. Infelizmente, esse reflexo terá em 2090 como um aumento significativo em todo o globo terrestre, que a temperatura média será em torno de 45 graus aproximadamente, e algumas regiões chegando a 75 graus. E temos algumas imagens, então, que reflete, né, esse aquecimento global. Não está apenas em gráficos, em estatísticas, né, em projeções. Infelizmente já está ocorrendo. Então, um urso extremamente magro, né, infelizmente já estão encontrando ursos mortos por afogamento, né, então eles nadam a longas distâncias, eles não tendo mais força até chegar do outro lado, infelizmente eles acabam, né, morrendo. Então, falta de alimento, falta de espaço para o deslocamento. Na segunda imagem, 1980 a 2012, há um derretimento, né, considerável, né, de uma porção ali. E 1909 a 2004. Aí fica a pergunta, cadê as geleiras aqui que estavam presentes nessa imagem, né? Pessoal, infelizmente não é apenas, né, gráficos, como eu falei anteriormente, está acontecendo. A química da chuva ou a chuva ácida, né? Como que ocorre a formação da chuva ácida? A liberação de alguns gases, esses gases sobem na atmosfera, entram em contato com o vapor de água e o oxigênio, são dissolvidas na chuva, formando, então, deixando essa substância, né, extremamente ácida, então desce então, em forma de chuva, sendo a chuva ácida. Quais são esses gases? Dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, ácido nítrico, né, ácido sulfúrico. Então, esses gases, né, saem, infelizmente, né, da ação humana, ou seja, emissões de fábricas, dos carros, né? Então, sobe na atmosfera, entra em contato com o vapor de água e o oxigênio, né? E, infelizmente, daí desce em forma de chuva ácida. Aqui estão algumas imagens, né? De que essa chuva ácida pode provocar? Ela pode provocar danos materiais e também naturais, tá? Então, isso aqui, essa escultura, nessa obra de arte, infelizmente foi danificada pela chuva ácida. E também essa parte, né, de um bosque ali foi danificada pela chuva ácida. A árvore perdeu todas as suas folhas, né, e deixando, né, a vegetação mais abaixo, extremamente amarelada, né, com aspecto realmente de queimado. Gás ozônio, né? Então esse símbolo O3 significa de gás ozônio, então ele é muito importante, né, para a manutenção também da Terra, porque ele absorve, né, grande parte dos raios ultravioletas proveniente do Sol. Essa imagem, então, nós temos, né, a redução da camada de ozônio e que muitos chamam de buraco, né, do ozônio. Nós temos uma projeção, né, de 1981 a 2010. Então, já não são dados tão atuais, mas já dá para a gente ter uma noção, né, de como estava
houve algumas mudanças, né? E também já teve esse reflexo dessas mudanças. Quanto mais azul, menos ozônio. E indo do amarelo para o vermelho, significa mais ozônio, tá? Então, ali no ano de 1981, nós tínhamos algumas regiões ali, né? Que continha bastante ozônio. 1987 diminuiu um pouco, né? E algumas regiões ali já nem tinha mais quase nada de ozônio. Em 1999 percebemos uma redução, né, desse ozônio, e em 2010 aumentou novamente esse ozônio. Nas divisões então da camada, né, da atmosfera, a camada de ozônio está localizada na estratosfera. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!